Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Leis e Negócios, um podcast da Lopes e Castello, Sociedade de Advogados. Hoje nós estamos aqui para retomar, as nossas atividades, as nossas gravações. Temos muito assunto para tratar nesse ano de 2026 e hoje nós vamos começar com um tema muito relevante, para as empresas, para os departamentos de recursos humanos, que é questões atreladas ao direito do trabalho, Quais são as principais mudanças que nós teremos na área trabalhista, nesse ano de 2026 e como que as empresas, os funcionários de RH, os departamentos precisam se preparar para enfrentar esse ano que vai trazer aí algumas mudanças relevantes, Hoje nós temos aqui como convidada a doutora Fabiana Basso, advogada trabalhista, é nossa nova head lá na Lopes e Castello, da área do direito do trabalho. Doutora Fabiana, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, doutora Sandra. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco das alterações aí, das mudanças significativas para 2026 no direito do trabalho. Exatamente. Doutora Fabiana tem uma vasta experiência em direito do trabalho, atuando para empresas, grandes empresas, médias e grandes empresas, na parte de gestão de risco, parte consultiva, reestruturando, ajudando empresas a se reestruturarem, a se organizarem, Sim. Para seguir aí de uma forma melhor. Doutora, hoje a gente vai tratar de alguns pontos específicos que as empresas aí vão ter que se adaptar um pouquinho esse ano, para não dizer em alguns pontos muito, Uhum. Que é a portaria consolidada do Ministério do Trabalho, a nova abordagem da NR1, as regras para o trabalho em feriados e o debate sobre a jornada de trabalho, que a gente está ouvindo bastante falar por esses dias, que querem acabar com a jornada 6x1. Isso. Trazer aí uma jornada de 5x2. A gente sabe que é um assunto um pouco mais sensível, que está mais à flor da pele nesta semana. A gente deixa ele mais para o final, para alinhar. E você que está aí nos assistindo, se puder, compartilhe, curte o nosso canal, para a gente poder continuar aí divulgando e levando informações relevantes, para o empresariado, para os departamentos, assuntos sempre muito relevantes, tá bom? Doutora, vamos começar então pela portaria consolidada do Ministério do Trabalho. Fala pra gente um pouco dessa portaria. Bom, a portaria é uma portaria que é de 2025, mas ela entrou em vigor agora em janeiro de 2026. O governo já vem adotando uma postura de deixar tudo muito automatizado, Sim. Então, assim, a preocupação hoje, até porque não existe um staff, necessário para uma fiscalização adequada. Então, em razão até de todas as mudanças tecnológicas, inteligência artificial, hoje tudo é muito tecnológico. Sim. E o governo não deixaria de ser também, Então, a ideia é que eles estão cada vez mais deixando tudo muito, mas muito, muito digital. A fiscalização hoje é digital, tudo integrado, tudo integrado, e cruzamento de dados. Sim. Então, a ideia aqui é que com essa portaria, absolutamente tudo relacionado ao contrato de trabalho esteja dentro de um sistema, que é o e-social. Sim. Ele começou tímido, com algumas informações, e aí ele foi ganhando corpo e hoje é 100% digital. Então, essa portaria, ela acaba incluindo alguns procedimentos, algumas informações que ainda se utilizava muito papel, Havia possibilidade carteira digital ou carteira física. Hoje é tudo digital. Tudo digital. E agora, excepcionalmente, assim, casos realmente em que é impossível se incluir ao sistema por alguma falha, alguma situação muito específica, eles colocam como exceção a utilização do documento físico. Do físico. Então, a anotação agora é 100% digital da carteira, as informações de admissão dentro de um prazo de até 5 dias, outras informações mais detalhadas relacionadas ao contrato de trabalho em até 15 e toda a gama de informações relacionadas às admissões, demissões, exames, laudos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente da NR1, tudo será integrado. Então, tudo vai ser lançado lá através do e-social. Exatamente. E aí o governo, com todas essas informações, fica muito mais fácil de gerir o sistema e também de fiscalizar. E a ideia aqui
automaticamente verificando, por exemplo, um número de empregados e, de acordo com a função, já atrelar ao número de cotas, por exemplo, de aprendiz, que é formação técnico-profissional. Então, ele verifica, dentro das admissões, a função, a descrição, e ali ele já calcula a cota automaticamente. Então, tem várias empresas que já estão recebendo notificações. E esse é o receio, né? Exatamente. Com o número já de aprendizes a serem contratados e pedindo a documentação, né? Eventualmente acessória, porque normalmente tudo consta já no sistema. Então, hoje fica muito difícil tentar justificar ou argumentar. Às vezes pode ter uma incorreção, né, em alguma informação, mas é algo que efetivamente vai deixar de existir em breve. Então, a partir já agora, desde janeiro, as empresas já têm que ter isso informatizado, lançar todas as informações via sistema. E qual o prejuízo daquelas que estão um pouco mais atrasadas e não se adequaram ainda? Então, autuações, né? Porque se houver uma análise do Ministério do Trabalho e não tiver as informações necessárias, que são obrigatórias, certamente haverá... Vai receber um auto. Vai receber um auto, vai receber uma autuação em relação ao descumprimento de uma norma. Dessa obrigação. Entendi. E outro assunto que a gente vai retomar ainda esse ano, em 2026, é sobre algumas adequações da NR1. Sim. Né? O que vai mudar agora para as empresas com essas alterações? Então, o que passa a mudar na prática? Então, a NR1, ela há aproximadamente 1 ano e meio, ela teve uma alteração em razão de uma série de circunstâncias, especialmente pelo número de afastamentos relacionados à saúde mental no Ministério, né, no INSS. E trouxe um outro viés, né? Outro viés. Cruzamento de dados em relação a fiscalizações do Ministério do Trabalho, mas especialmente afastamentos por saúde mental, né, decorrentes de saúde mental no INSS. Isso gerou um custo adicional para a Previdência, assim, significativo, cerca de 3 milhões ou 3 bilhões, algo nesse sentido. Então, o governo precisava tomar alguma medida para que chegasse a reduzir, né, ou mesmo até monitorar essa situação. Então, houve uma alteração na NR1, que é a primeira norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Até para entender, norma regulamentadora é algo específico relacionado à saúde do trabalho. Temos mais de 30 normas regulamentadoras, cada uma tratando de um assunto específico: insalubridade, periculosidade, constituição de CIPA, trabalho em altura. E a NR1 é a primeira, né? Aqui é a base, né? Ela é a geral. E nessa norma foi estabelecida algumas modificações, e entre elas a inclusão de fatores de riscos psicossociais. O que é isso? Análise do ambiente de trabalho em relação ao que ele pode gerar e causar para evitar afastamentos relacionados à saúde mental. Então, a NR1, ela trouxe algumas modificações, como você vai gerir esses riscos, como você vai compor o programa, que antes era o PPRA e agora é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E dentro deste programa, há necessidade da inclusão desses riscos. Então, esse é um assunto que já vem sendo discutido desde que a norma sofreu essa alteração, muito embora a exigibilidade passará a ser a partir de maio, em relação à aplicação de multas, em relação à fiscalização efetiva. A adequação já é necessária, né? Mas as empresas estão realmente preocupadas e muitas sem saber como lidar com essa situação, porque há uma linha muito tênue do que é uma questão de saúde mental relacionado a um problema psicológico, a uma questão pessoal, né? Familiar, do que é um problema relacionado ao trabalho propriamente dito. Causado ali pelo trabalho, né? O nexo causal, causa e efeito. Então, em razão do trabalho que eu exerço, isso me gera um problema que vai me gerar um afastamento, um problema psicológico. Então, a análise é do local de trabalho. É do trabalho propriamente dito. Então, carga horária excessiva, metas que são
de difícil cumprimento, uma exigência fora do comum, assédio moral. Então, situações específicas do ambiente de trabalho. E as empresas, elas têm departamento de segurança do trabalho, já fazem os programas, né? Mas tudo muito voltado para a parte física, né? É, ergonômica. Ergonômica. Então, tudo era tudo voltado para, assim, utilizou o EPI, olha, eliminou aqui esse risco na insalubridade. Utilizou a cadeira, a questão ergonômica, né? Tem um apoio para os pés, resolveu essa questão. Então, tudo era muito documentado em laudo e uma fotografia. Existia uma fotografia visual, né? Visual, exatamente. E assim, era algo estanque, né? A segurança do trabalho fazia uma análise daquela fotografia naquele momento e reproduzia um laudo. E tinha aquilo, claro, com a observância obrigatória, análise dos riscos, inclusive quando ações trabalhistas discutiam, se apresenta esse documento, que ele tem uma avaliação de riscos. Agora, com a inclusão dos riscos psicossociais, isso vai ser muito dinâmico. Então, primeiro, entender, avaliar, fazer o tal do mapa mental, né, que se fala na NR17, para incluir isso. E depois, monitorar e manter, né, esse laudo o mais fiel e um retrato mais próximo da realidade da empresa. O que os empresários, né, os departamentos de RH ficam muito preocupados é essa questão de ser algo que não é visível. Né? Se a pessoa machuca um braço, você está vendo ali que ela está lesionada. Muitas vezes essa questão psicossocial, que é uma questão mais da saúde mental, nem mesmo a pessoa se percebe com o problema. Né? Então, para a pessoa que está fazendo essa gestão, né, ter um pouco mais de objetividade e clareza para avaliar esses riscos, que eu acho que preocupa um pouco, né? Então, de repente, por isso que é importante esse passo a passo, né? Como que eu vou gerir isso? Então, as orientações iniciais, é claro que nós não sabemos ainda efetivamente como o governo vai fiscalizar, né? Mas eu imagino que eles vão avaliar o laudo que foi produzido, que vai estar lá no sistema, e vai avaliar se aquela empresa continua tendo afastamentos ou começou a ter afastamentos. Quais os motivos, Quais né? os motivos. Aí ele vai alinhar os afastamentos com o que o laudo apresenta. E vai ver se, com o cruzamento das informações, aquilo reflete efetivamente a realidade da empresa. Se isso acontecer, ok, né? Ele já está monitorado e já tem a relação de causa e efeito e as medidas necessárias para reduzir ou eliminar aquele risco. Se não tiver, vai ter autuação. Imagino que seja dessa forma. E para fazer essa avaliação, muito embora a norma não exija e não há, em momento nenhum, uma obrigação de se ter um psicólogo para fazer esse acompanhamento, eu acredito que nesse primeiro momento ele vai ser fundamental, esse profissional, para orientar, né? Inclusive a segurança do trabalho de como vai fazer essa avaliação. Né? Porque a linha realmente é muito tênue e pesquisas, né, dentro do ambiente de trabalho, né, de satisfação, aquelas pesquisas que normalmente se faz, mas mais do que isso, um questionário. Então, nós temos orientado várias empresas nesse sentido, né? Ter um questionário para avaliar dentro das atividades realizadas por todos os profissionais, como que as pessoas lidam com algumas situações, né? Qual a resposta que elas dão? Não só fazer aquela pesquisa de satisfação ou aquela pesquisa que normalmente fazem quando a pessoa está saindo da empresa. De desligamento. Tem que fazer algo um pouco mais detalhado e mais vinculado realmente ao dia a dia, à forma de condução dos trabalhos, como que a pessoa se sente em relação a algumas situações. Isso que você falou é importante, né? Não só no fim da relação, né? Como geralmente é feito hoje. Durante toda a relação, ter ali uma investigação periódica internamente, né? Um cuidado periódico das informações. E aí eu acho que o papel da liderança é muito importante, né? É fundamental. Mariana? Inclusive, nos treinamentos que nós temos feito pela Lopes e Castello, nós temos ressaltado muito a importância da participação efetiva da liderança. Da liderança, da autogestão. Por quê? Porque a liderança, ela vai avaliar como é que é o desempenho e como a equipe vem lidando com essas situações.
E ela vai saber apontar, indicar e fornecer essas informações, né? Dar, né? Esses Concretizar, subsídios, né? Se existe ali um risco. Exatamente. E esses subsídios precisam chegar para a segurança do trabalho. Eles não estão no dia a dia da empresa. E eles não vão ter na fotografia do laudo essa situação. Então, se a liderança não participar, certamente o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, não será fiel à realidade da empresa. Isso certamente pode causar um desalinhamento mesmo, né, entre o que o programa vai trazer e o que eventualmente possa acontecer em relação aos afastamentos. E, de fato, o pessoal de segurança de trabalho não está preparado, né? Eles estão acostumados a olhar para outras coisas. Sim, eles olham o piso, eles olham a cadeira. Se está usando EPI, exatamente. Se não tá... Se aquele produto ele gera uma exposição a algum agente salubre, né? Se aquele ambiente pode ser considerado um ambiente que gere um adicional de periculosidade. Então, é muito técnico. Tem coisas que, em determinadas empresas, e pode acontecer, são mais gritantes. Sim. Né? Fica evidente. Mas, em outros casos, não. Fica ali, né? Um pouco que na questão subjetiva, né? Ou talvez muita aplicação da norma fria, né? Propriamente dita. Agora, essa avaliação mais detalhada, ela realmente depende não só de uma participação efetiva da liderança, como talvez uma ajuda realmente de um profissional especializado. Sim. Né? Um psicólogo que vai orientar, né? E talvez dar as diretrizes essenciais, né? Para essa avaliação. E até o aperfeiçoamento, né? Sim. Quem está no RH, quem está a parte de engenharia da segurança, aperfeiçoar, fazendo algum curso, alguma coisa que lhe dê um norte, pelo menos. Né? A gente sabe que em empresas menores, talvez ter ali um psicólogo à disposição não seja, talvez, uma opção viável. Sim. Né? Mas, de repente, proporcionar a atualização dos profissionais que ali já estão. Sim, ter uma orientação inicial para saber como organizar e avaliar. Mapear, né? Identificar, mapear e trazer ali as medidas. E depois ter um profissional dentro da empresa lá que possa acompanhar efetivamente e colocar em prática, né, essas orientações. E aí é um trabalho até multidisciplinar, Sim, né? com Muitas certeza. empresas acham que o contador vai resolver, que o RH sozinho vai resolver, Não ou vai. que o advogado sozinho vai resolver. Não Não vai. vai. É um trabalho multidisciplinar. E não é um trabalho só jurídico. O jurídico, a nossa orientação é como aplicar É a um norma. apoio ali. É um apoio. Quem estará na linha de frente é a segurança do trabalho e esses profissionais mais especializados, que Medicina com o do jurídico trabalho, né? tem os itens da norma que precisam ser cumpridos. Então, tem, por exemplo, um gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que é o chamado GRO. Esse é o super dinâmico que precisa estar muito alinhado ao dia a dia para chegar no PGR, que é o programa. Então, esse GRO, ele vai ser um mapeamento assim que precisa ser muito, muito detalhado. E ele é que vai avaliar todos os setores, todas as situações. Então, a liderança é fundamental nesse mapeamento. É fundamental. Então, o pessoal acha assim, não, é aquele programa que segurança do trabalho faz. Não. Aqui é diferente, né? E o governo exige que isso seja diferente, algo mais dinâmico. Então, tem uma avaliação, que a norma fala lá, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, tem um plano de ação que a norma estabelece, como que você deve seguir esse plano de ação. Então, além de colocar isso no papel, ele tem que efetivamente também existir na prática, né? Não é só um documento estático, lá uma fotografia que está lá só para cumprir. Né? Então, as empresas precisam ter uma preocupação grande em fazer um programa de gerenciamento de riscos completo, né? E que seja realmente dinâmico. Né? Eles estejam acompanhando, avaliando as situações e consiga contemplar, né, toda essa gama de atividades e situações para se resguardar em eventual fiscalização. Fiscalização, exatamente. E é uma tendência de crescer essa fiscalização, né? Certamente. Porque quando a mudança acaba de acontecer, nem eles, do outro lado, estão ainda muito preparados para o que devem olhar e fazer, né? O tempo vai passando, já passaram-se alguns meses, né, dessa alteração. Sim. Eles já começam a se preparar e muitas vezes saem em busca aí de alguma irregularidade nas empresas, né? Com certeza. Pra sanar. E agora, maio, tudo indica que a fiscalização será iniciada e bem direcionada para o cumprimento. Direcionada, exatamente. Talvez exista alguns esclarecimentos iniciais, né, nos primeiros momentos, mas eu imagino que, como eles já prorrogaram algumas vezes,
Agora, né? A doutora acha que ainda podem prorrogar de novo? Olha, não... Já aconteceu de muito próximo da data, eles... Tudo é possível, né? No eles Brasil, adotarem essa situação. Mas eu acredito que agora vai entrar em vigor efetivamente a aplicação das Sem penalidades. choro, não adianta chorar que vai... Porque de 2024, né, quando houve as alterações, né, na portaria, para 2026 são 2 anos, Então. né? Então, praticamente 2 anos, né? Então... É que nem a reforma tributária. Muitos estavam achando que não ia começar, que iam prorrogar de novo. Mas começou. Ah, começou. Começou. Né? Sempre tem um momento que chega, né? Chega, uma hora né? chega. E é melhor estar preparado quando chega. Com certeza. Né? Porque depois fica mais difícil de correr atrás. E como é algo muito detalhado... E pode virar um prejuízo, né? Exatamente. Pode pegar o bolso, pode, né, atrapalhar. E talvez já tem muitas coisas para atrapalhar a vida do Sim. empresário esse ano, né? Vamos tentar mitigar os riscos que a gente está correndo aí em 2026. E as autuações certamente serão pelo número de empregados, né? Imagino que talvez tenha uma vertente mais ampliada, assim. É preocupante, Preocupante. Né? Temos também que falar sobre alteração em relação a feriados, né? A trabalho em feriados. Então, tem uma portaria do Ministério do Trabalho a esse respeito. Ela é de 2023. Na verdade, tinha uma de 2021 que autorizava de forma irrestrita. E aí... Pode trabalhar no feriado, não precisa pedir permissão para ninguém. Permissão para isso. Então, houve uma portaria em 2021 que tinha brecado uma autorização automática, né? Ela estabeleceu alguns limites, mas permitia. Só que houve talvez um certo abuso, principalmente no setor do comércio. Não estamos nem falando de atividades essenciais, estamos falando do setor do comércio. E aí, o que aconteceu? Em 2023, foi publicada uma portaria restringindo a permissão desse trabalho em feriados mediante negociação coletiva. Ou seja, o sindicato tem que autorizar. Então, normalmente vai estar na convenção coletiva ou um acordo coletivo, que é o acordo entre empresa e sindicato. Tá. Ela vai entrar em vigor agora em março, já estamos aí, né, o mês que vem, e me parece que não terá prorrogação. Né? O governo já vem informando essas mudanças e a necessidade de negociação para esses trabalhos só com o sindicato. O que eles pretendem? Dar mais força para o sindicato em relação... Que tinham ficado um pouco enfraquecidos, né? E aí, talvez, para isso, exista algum tipo de exigência de filiação, contribuição, para fazer esses acordos, que é uma forma de custeio da atividade sindical que ela acabou com a reforma trabalhista, né? Não tem mais contribuição sindical, tem algumas contribuições previstas em norma coletiva que são aprovadas em assembleia, mas aí tudo depende, aquela questão do direito à oposição, que o STF já decidiu. Então, se é devido ou não, tem que ter aquele direito de oposição para quem não é filiado, tem um prazo. Então, tudo isso foi restringindo cada vez mais o direito, né, dos sindicatos, ou enfim, a forma de custear as atividades sindicais. E agora, com esses acordos ou essas convenções coletivas, com essas permissões em relação ao trabalho em feriado, certamente isso vai voltar, né? Esse tema vai voltar para que os sindicatos venham... Seja envolvido ali para definir se vai e como que vai trabalhar nos feriados. Eles certamente vão exigir, talvez, alguma contribuição para esses acordos, eu acredito. Não sei. Mas como uma forma de custeio da atividade sindical e participação efetiva deles, né? Então, o sindicato vai ganhando um pouco mais de força. Nós temos hoje algumas situações previstas em lei que exigem a participação do sindicato, como, por exemplo, o programa PLR, né? Precisa ter uma comissão paritária que o sindicato dos empregados participa. Aqui vai ser uma analogia próxima a isso, né? Teremos que ter a participação do sindicato, na verdade, através de um acordo entre a empresa e o sindicato, ou mesmo previsto em convenção coletiva. Talvez as próximas convenções coletivas já vão estabelecer algumas diretrizes gerais nesse sentido, né? Assim que entrar em vigor. Enquanto não houver esse acordo,
Se não houver o acordo, não pode trabalhar nos feriados. E aí, se tiver enrolado, porque a partir de março já precisa ter Já precisa ter essa autorização. esse envolvimento, essa autorização junto então, com o assim, sindicato. quem precisa já tem que estar com isso pronto, né? Então, a parte do comércio já tem pra que estar ontem. para ontem. Já deve, aliás, já deveria estar com o acordo já celebrado, porque é proibido mesmo o trabalho. Aí vai ter autuação, pagamento em dobro, né? No trabalho logo, em logo feriados. a gente tem o quê? Páscoa, Dia das É, Mães. e esse ano tem Dia dos vários Namorados. feriados que seriam em dias úteis, né? Sim. Então... E assim, o comércio normalmente trabalha também sábados, domingos, né? Que às vezes o feriado cai nessas datas, né? Nesses E aí, dias da semana. essas datas, como eu disse, Dia das Mães, é a época que o comércio ferve. É. E Então, até se não por isso puder que ali talvez... trabalhar vai impactar faturamento, Com vai certeza. impactar... E assim, não é que você vai precisar contratar mais gente. Não é isso. Precisa ter uma autorização Sim. efetiva para esse trabalho. Não abre a porta. Não abre a porta. Não é assim, se eu contratar mais gente, fizer uma escala. Não existe isso. É uma autorização para o trabalho aos feriados. Então, assim, talvez alguns comércios menores não vão fazer. Não vai ter o trabalho, porque se eles não conseguirem essa negociação, eles vão simplesmente... Não vai valer a pena correr o risco. Não vai valer a pena. Mas, assim, comércio grande, né... shoppings, grandes marcas aí estão preocupadas em fazer essa negociação, certamente. Além do comércio, a doutora enxerga quais outros nichos aí vão ser mais impactados? Então, como o trabalho essencial fica fora, então tem muita empresa que trabalha com algumas questões que são relacionadas diretamente, às vezes, com um fornecimento de material para hospital ou alguma situação assim. Então, elas talvez vão estar muito mais na excludente em relação a esse... Mas eu vejo mais uma preocupação mesmo do comércio. Que é quem geralmente costuma, né? Ter um volume muito maior nessas datas, né? De trabalho. Exato. E aí, como que a doutora poderia orientar as empresas a se preparar para essas negociações? Há alguma orientação que possa auxiliar ou não deixar, pelo menos, o empresário tão refém de sindicato, por exemplo? Então, na verdade, sempre tem uma moeda de troca nessas negociações, né? Então, eu imagino que será uma filiação, um pagamento de uma contribuição. E estabelecer as diretrizes desse trabalho nos feriados. Então, talvez, dentro do ano, estabelecer uma escala de como vai funcionar esse trabalho, observar talvez algumas concessões mútuas que o sindicato estabeleça. Olha, trabalha nesse feriado, mas não trabalha nesse. Restringir um pouco, né, a amplitude. Tira alguma coisa aqui, dá outra coisa ali. Então, eu imagino que a negociação vai ser mais ou menos... compensação. Eu imagino que a negociação vai ser mais ou menos nesses termos, né? Porque a ideia é restringir. Então, eu acho que para restringir, talvez nas concessões mútuas, estabelecendo uma escala ou limitando, né, o trabalho em não todos os feriados, em todas as oportunidades, talvez seja uma forma de negociação com o sindicato. De negociar mais rápido, né? Exatamente. Para daí já poder tocar a vida do jeito que tiver que ser. Não ficar vinculado e proibido, né? Em hipótese alguma, né? Exatamente. Aí, realmente traz uma insegurança, né? Sim, exato. Doutora, e agora um tema aqui para a gente finalizar, que é um tema um pouco mais, né, que está em voga aí, tem se falado bastante nos últimos dias, é sobre o possível fim da escala 6x1, né, que estão querendo instituir aí a escala, né, 5x2, que a pessoa possa ter mais do que um dia de descanso na semana. O que a gente tem de mudança aí? O que a gente pode esperar desse cenário aí? Então, é um cenário que o governo tem debatido bastante, tem vários projetos em discussão. É uma bandeira, né, do governo esse ano, até por ser um ano de eleição. Exatamente. É algo que eu imagino que eles vão levar realmente para frente para uma aprovação, para uma normatização. Agora nesse falaram sentido. que em maio querem fazer a votação, né? Já para ir para o projeto caminhar.
Exatamente. Mais aí para os finalmente. Então, a ideia também sempre vinculada à questão que nós falamos aqui, saúde mental, fiscalização. Tudo em torno da saúde mental, Exatamente. né? Pelo crescente número de afastamentos, o que isso gerou, o impacto financeiro para o governo. Então, tudo isso muito atrelado, muito relacionado à saúde mental, à busca de redução de custo com benefício previdenciário. O INSS, além de ter uma expectativa de vida, né, muito alta hoje da população, além dos benefícios, né, de aposentadoria, tem esses afastamentos, né? E pelo crescente aumento de afastamentos... Não vai suportar, né? Não vai, com certeza não. Então, a ideia é que a escala seja 5x2. Já teve uma discussão um pouco mais no passado, né? Que agora, nesse momento, não está tão chegando assim, a um momento de eles voltarem a tratar desse tema de forma tão forte, ou buscando uma redução de carga horária efetiva, mas de escala de trabalho, né? Porque tivemos já uma discussão sobre 44 horas semanais para redução para 40. Mas a ideia agora é aumentar um dia de descanso, né? Proibir a escala 6x1. Temos outras escalas de trabalho, como 12x36, que aí é mais específico, alguns setores. De área, né? De alguns nichos, né? Alguns nichos. Tem uma escala, inclusive, que é pouquíssimo utilizada, que eles chamam de escala espanhola em relação a dias de trabalho. Mas, assim, o foco hoje é redução de jornada, de dias de trabalho, para buscar, né, o descanso mesmo, né, do empregado, e que ele tenha a oportunidade de ter um descanso maior, e aí eles entendem que isso revigora, que traz um benefício para o empregador, né, em relação ao desempenho. Acho que, assim, existem várias frentes em relação a esse tema, né? Várias argumentações, né? Uma das argumentações que a gente escuta se falar bastante é: ok, a gente precisa alterar nosso modo de pensar o trabalho, né? E pensar um pouco mais na saúde mental e não tanto em números, né? Em faturamento, em lucro. Número de horas de trabalho. Exatamente, em lucro, que esse lucro é direcionado só a alguns e de fato, e muitas vezes, chão de fábrica, né? Um grande volume de trabalhadores. Sim. Trabalham muito e, de fato, um dia só de descanso é ruim, né? Acho que ninguém gostaria de viver assim, só um dia na semana descansando, né? Pelo contrário. Porém, argumenta-se que o país não está preparado ainda, talvez, para enfrentar a diminuição da produtividade. Sim. Né? Num ranking aí de produtividade, o Brasil, de acordo com o estudo, já está na 58ª posição dentro de 69 posições, né? Atrás de alguns países aí, como o Quênia, por exemplo. Né? Então, assim, particularmente, eu acho que é algo que tem que realmente ir para frente, mas a gente precisa olhar para todos os vieses aí disso. Então, acho que talvez cortar, sem um estudo, sem preparar outros terrenos, seja um tiro no pé. E aí o Brasil vai deixar de crescer. Então, assim, eu acho que nós poderíamos pensar nisso sim, mas, por outro lado, talvez o governo poderia trazer aí para as empresas algum fôlego também, né? De algumas isenções em relação à folha de pagamento, por exemplo. Investimentos, a possibilidade de investimento e isenções na compra de tecnologias. Porque naqueles países em que é possível uma escala menor, a gente tem a tecnologia entrando para fazer, às vezes, da pessoa. Claro. Você tem a substituição da mão de obra. Você tem a substituição. E, por outro lado, também é necessário que essas pessoas tenham mais tempo, porque se elas não têm mais tempo, como é que elas vão estudar para ter uma entrega melhor, uma produtividade melhor? Uma mão de obra mais qualificada, né? Mais qualificada, exatamente. Então, talvez esse que seja o receio e o que vai contra essa bandeira que a doutora falou até, né? De trazer, de pensar no trabalhador, na saúde mental. A consequência geral disso, né? Porque exatamente neste ano, nós temos a reforma tributária, como a gente falou, né? Que entrou em voga agora. Então, muitas empresas vão ter já o aumento da tributação.
elas vão ter a diminuição da produtividade, né? E talvez da versus receita. aumento da carga tributária. É. Não se cogita, obviamente, em diminuição de salário, Em nenhuma hipótese. em aqui. nenhuma hipótese, obviamente. É. Então, há um risco aí de uma crise aí instituída para o empresariado Sim. brasileiro que talvez seja difícil depois se recuperar, né? São muitas mudanças Sim. de impacto, né? E além da preparação de uma série de situações, o impacto disso para a economia, né? Que o governo talvez tenha que avaliar também, né? Porque quem gera emprego precisa ter condições para isso. É um efeito dominó, Dominó, né? exatamente. Então, a geração de emprego depende do quê? Das empresas. Né? Então, a redução de carga horária, a redução de jornada, a redução de uma série de situações precisa ter, por um outro lado, sem impacto, né, no salário, para ter uma contrapartida Exato. para o empresário, né, para a empresa, que é o gerador de empregos aqui, né? A gente ouve muito assim, agora no início do ano teve um aumento considerável de registros, né, aumento considerável no nível de empregos formais, mas junto com isso nós temos uma reforma tributária, uma ANR que vai exigir uma série de preparações, a possível mudança rápida e repentina do fim dessa escala. Então, é muita coisa. É muita coisa para o empresário se Exatamente. adequar em curto tempo Exatamente. e se adequar perdendo. Então, ele vai perder Exatamente. faturamento muitas vezes. Né? E aí, é um efeito cascata. É Perde complicado faturamento, gerir tudo isso. Perde faturamento, o que acontece? Você corta pessoas. Corta. Você diminui pessoas. Né? Então, assim, eu acho que é, sim, um tema que todo mundo tem que pensar, a sociedade Sim. como um todo tem que pensar, inclusive o governo. Porque só forçar o empresário não, muda isso, muda aquilo, aumenta isso, aumenta o número de procedimentos, obrigações acessórias, tributação, e de um outro lado não tem um apoio, uma isenção, talvez não tem uma prejudique. contrapartida, é realmente complicado. E talvez por isso que é um tema que não sai também, né? Porque não se pode. Não Espero avança. que não avance só por questões políticas, né? Que a Sim. gente está em ano de eleição. Porque só avançar para fazer um marketing ali, uma propaganda institucional e depois não arcar com as consequências também é ruim. Num cenário que já vem se deteriorando, né? Eu digo isso porque, assim, no escritório eu trabalho com direito civil e a gente vê um crescente aumento, né, das recuperações judiciais, da inadimplência. Né? Então, talvez por isso seja algo que... Há várias matérias, inclusive, falando a respeito desse... Exatamente, desse crescimento que já vem aí nos últimos 2 anos, acredito. Considerável. E aumentando. Né? E, de fato, a doutora acha que vai para frente em maio? Eu não sei se em maio, mas eu imagino que vai acelerar agora. Eles vão acelerar a tramitação, a aprovação, para que tenha... não sei na forma que eles pretendem, porque eu também ouvi dizer possibilidade de compensação de horas, banco de horas, talvez uma modulação de efeitos nesse fim dessa escala, possibilidade de alguma compensação dentro da jornada já estabelecida. Talvez tenha alguma nuance nesse sentido, mas eu imagino que vai ter um grande e rápido avanço na aprovação de alguma coisa nesse sentido. Sim. E é uma mudança que vai ser necessária, né? Sim. A gente precisa entender que mudou, né? A sociedade está mudando, Sim. Os conceitos vão mudando. E como a gente falou em todos os temas hoje, né, que a gente conversou, envolve essa questão da saúde mental. De que a pessoa não é possível que a pessoa venha ao mundo só para trabalhar. Não. Né? Tem outras coisas a se fazer, Com certeza. né? Se ela quiser estudar, ela estuda, ou quiser ficar com a família. Ou imagine uma mãe sozinha, né? Que é a única provedora de casa, ter só um dia em casa. Como é que ela vai cuidar ali se não tiver, né? A rede de apoio ou alguém? E a pessoa, além do descanso, ela precisa ter as suas horas de lazer também, Sim. né? Que ela pode querer, inclusive, não fazer nada. Exatamente. Né? Não se busca muito isso, mas assim, tudo aqui tem um impacto financeiro, né? Tudo Sim. aqui tem um impacto direto financeiro. E o governo está trabalhando, você vê, em todas as frentes. Para arrecadar, né? Para arrecadar e para evitar. Ele faz um papel de bom moço, mas por detrás disso há consequências que a gente precisa pensar, porque
a gente não pode ser ingênuo de acreditar que só vai afetar o empresário. Porque não vai. Não, é a sociedade como um todo. A sociedade como um todo, é um efeito cascata. certamente. Se prejudica uma empresa em determinado local, prejudica o entorno, as pessoas que dependem do emprego, prejudica a própria arrecadação, porque quem fatura menos recolhe menos tributo. Né? Então, é ali algo que precisa ser melhor pensado, não só para fazer bonito, né? Não só para inglês ver, né? Mas ser pensado. Vamos agora, assim, para a gente finalizar, né? Concluir aí tanto assunto, né? A gente pensava que ia só haver novidade tributária esse ano, não. Tem trabalhista também. Não é como a reforma trabalhista. Mas é bastante coisa, são coisas que precisa mudar. Sim. Né? Assuntos importantes de grande impacto que vão precisar mudar muitas vezes os procedimentos internos, né? A mentalidade, a participação da liderança, alta gestão. O que a doutora pode deixar aí de uma dica ou de uma orientação, um recado, principalmente para quem está ali no RH, para esse ano de 2026, né? Para as empresas? Então, esse ano, assim, o meu recado é: não deixem para se preocupar com esses temas na última hora, né? É a questão da prevenção, né? O 2026 vem com um forte viés tecnológico em uma série de situações e hoje vai ser muito rápido, né? Tudo muito mais rápido a respeito de fiscalização, a respeito de mudanças, a respeito de uma série de situações. Então, as empresas precisam se preparar o quanto antes para as adequações necessárias e se especializar internamente em relação à preocupação no cumprimento dessas normas. Porque não basta simplesmente cumprir a tabela e entregar. Isso vai ser um processo contínuo e cada vez vai exigir uma especialização maior e uma necessidade maior de acompanhamento. Então, além da prevenção de já faça para ontem, não basta só fazer. Tem que fazer... E ir se atualizando. E se atualizar e manter uma dinâmica no cumprimento dessas normas. E aí, contando com o apoio de segurança do trabalho, contando com o apoio de liderança e contando com o apoio do jurídico. Sim. Porque é realmente, como nós falamos, multidisciplinar e todos precisam... estar alinhados, né? e trabalhar juntos para um bom resultado, né? Para tentar atender da melhor forma possível tudo isso. Então, assim, a saúde mental, agora, eu entendo que ela passou a ser compliance dentro das empresas, né? Elas necessário. Necessário. Ela entra no compliance. Aceitem essa realidade agora, porque não vamos voltar atrás, né? O mundo... Né? Não vai dar um passo atrás nesse ponto, ele vai seguir. Não vai. É a fiscalização inteligente, a saúde mental no compliance e a pressão do governo para trazer uma estratégia mais dinâmica em relação a essas fiscalizações e buscando ainda, dentro desse conceito de saúde mental, a redução de afastamentos e custo direto em relação a isso. Então, eu imagino que é um ano tecnológico, inteligente, né? A fiscalização vai ser mais inteligente e todas essas mudanças vão entrar dentro de um programa de compliance dentro das empresas para que isso seja profissionalizado mesmo e efetivo no cumprimento. Sim, e aí eu concordo com tudo que a doutora falou. E reforço a importância das empresas terem os seus departamentos organizados, né, doutora? Sim. De repente, fazer ali uma revisão dos procedimentos internos, porque muitas vezes... Políticas, exatamente. Porque muitas vezes o empresário, ele está ali preocupado com a atividade ali, fim da empresa, né? Com os números, com faturar, com, né, pagar as contas e tudo mais. E deixa de olhar para esses procedimentos internos. E muitas vezes você tem ali pessoas fazendo errado e achando que está fazendo certo, e isso vai impactar, porque você começa a receber autuação, cobranças que muitas vezes poderiam ter sido evitadas. Sim. Né? E a gente vê muito isso nas empresas. Não é nem que falta boa vontade, os departamentos têm muita boa vontade, mas falta às vezes uma atualização, uma direção
eu diria, né? Dentro das empresas. Sim, conhecimento, direção e profissionalização. É uma coisa que às vezes vai dar trabalho. Eu vou ter que rever tudo, rever política, instituir política, compliance, essas coisas. Talvez seja o trabalho inicial. Né? No início vai dar trabalho. Primeiro, assim, o momento vai ser trabalhoso, mas depois você vai manter aquilo. Você conseguindo estabelecer as diretrizes, você consegue depois focar no que realmente importa para a empresa. Sim. Né? E aí é um processo só de atualizações. Exato. De acordo com as necessidades e eventuais mudanças, né? Sim. Normativas, nesse sentido. Bacana. Obrigada, doutora. Acho que foi muito valioso aí. Eu que agradeço. Essa conversa. Espero que vocês também tenham gostado, que possam ter tirado aí algumas dúvidas. Se ficou alguma, entre em contato conosco, a gente procura depois responder, auxiliar. Mas fiquem atentos a essas mudanças, se atualizem, porque 2026 vai ser um ano aí que vai talvez doer um pouquinho. A gente vai ter que se ajustar bastante para poder aí continuar focado em crescer. Exatamente. Né? Que as empresas tenham aí uma visão bem estratégica, preventiva. Estratégica, exatamente. E inteligente para tentar atender da melhor forma possível todas essas situações. Então, O empresário esse ano vai estar se desviando assim, né? Exatamente. Que nem no filme Matrix, né? Vem reforma, vem alteração do trabalho, vem aí eleição, um monte de feriado. Mas começa a lei do feriado, né? As mudanças com um ano cheio de feriado. Exatamente. Né? Mas a estratégia no cumprimento e na observância, né? Dessas diretrizes e dessas mudanças é imprescindível. De suma importância. Bacana. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. E lembrando, curtam o canal, compartilhem e a gente segue aí trazendo temas relevantes. Se quiserem também sugerir alguns temas, né, a gente fica aí aberto às sugestões. Até mais, então.